Queridos alunos, vamos à nossa revisão. Hoje, termometria, mais especificamente dilatação térmica, que é o aumento das dimensões de um corpo em função do aumento da temperatura. Ou, se resfriado, diminuição de temperatura, haverá uma contração. Dilatação térmica aumentará o volume em função do aquecimento, diminuirá o volume, o tamanho do corpo, em função do resfriamento. Claro que tem exceções, mas vamos começar por aqui. Dilatação dos sólidos, linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear. Vamos considerar aqui uma barra metálica em que o seu comprimento é muito maior do que a altura e do que a largura. E essa barra metálica, vamos escrever aqui, tem um comprimento inicial L0. Será submetida a uma elevação de temperatura. Então vamos provocar nela um aquecimento. Em função disso, ela vai dilatar, ela vai aumentar as suas dimensões. Mas nesse caso, como o comprimento é muito maior do que a altura e largura, o aumento no comprimento será muito maior do que o aumento na altura e na largura. Portanto, nessas duas últimas dimensões, não vamos considerar esse aumento, vamos desprezar. Vamos considerar o aumento apenas no comprimento. Dilatação linear considera-se o aumento em apenas uma dimensão. Ao sofrer o aquecimento, passa a ter esse comprimento aqui. Este é o comprimento final. L0 comprimento inicial, L comprimento final. Sofreu aqui uma dilatação. ΔL é variação do comprimento ou dilatação linear. Em função do aquecimento, as moléculas vão aumentar a sua agitação, vão se empurrar umas às outras, precisarão de um espaço maior e essas moléculas se afastando, e como elas constituem o corpo acaba tendo aumento nas suas dimensões. Bem, essa dilatação, o quanto aumenta o comprimento, o ΔL, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Subtraindo este valor menos aquele, vamos obter esse. A dilatação linear ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra e é diretamente proporcional à variação de temperatura a que ficou submetida. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, inserimos uma constante, que aqui representamos pela letra alfa, e o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Depende do material. Cada material tem um coeficiente de dilatação, que não precisamos decorar esses números, tem um para cada material, e ser fornecido na prova. Alfa, coeficiente de dilatação linear. E aí nós temos a expressão que permite calcular a dilatação. Vamos supor que tenhamos na prova uma questão que peça o comprimento final. E nós temos essas informações aqui. Então nós calculamos, através dessas informações, o quanto aumentou. Como temos o comprimento inicial e o ΔL, podemos chegar no comprimento final. Certo? Então, vamos adiante. O que é dilatação superficial? Dilatação superficial é quando o corpo... Vamos ver. Pense numa placa metálica. Ela tem uma largura, uma altura e uma espessura, mas a espessura é muito menor do que a largura e a altura. Então, quando aquecida, vai dilatar, mas esse aumento na espessura é tão pequeno que nós não consideramos. Dilatação superficial
considera-se o aumento em 2 dimensões, despreza o aumento em uma. A linear considera o aumento em uma e despreza em 2, ali. Agora, vamos colocar aqui que após o aquecimento, variação de temperatura, estou considerando então aquecimento, essa placa tem uma área inicial a 0. Após o aquecimento, ela passa a ter uma área final. Após ter aumentado esta partezinha aqui, que é a dilatação superficial ou variação da área. Para determinarmos a dilatação superficial, basta fazer área final menos área inicial. A diferença entre o que eu passo a ter e o que eu tinha antes. Ou ainda posso dizer que a dilatação superficial é diretamente proporcional à área inicial e é diretamente proporcional à variação de temperatura. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, inserimos uma constante, que aqui é representada pela letra beta, coeficiente de dilatação superficial, alfa linear, beta superficial. Com isso, então, podemos também escrever que beta vale 2 alfas. Temos que ter muito cuidado com isso. Se forem dadas essas dimensões, multiplicar uma pela outra para obter a área inicial, ter esses cuidados. Se for fornecido coeficiente de dilatação linear, multiplicar por 2 para obter o superficial. Cuidar aquelas questões em que é dada a temperatura inicial e se pede a final. Aí vamos supor que tem essa informação, tem essa, acha o ΔT. Mas não é a resposta quando eles pedem a temperatura final, para ter aquele aumento na área. Tem que fazer, então, a variação da temperatura, a temperatura final menos a inicial. Considera-se, é claro, que tem a temperatura inicial, encontramos a variação da temperatura e aí chegamos na temperatura final. Porque é muito comum chegar no ΔT e já dá como resposta. Aí tem uma alternativa lá com ΔT. Tem que cuidar para ver se não está perguntando, por exemplo, a temperatura final. Certo? Isto é dilatação superficial. Dilatação volumétrica ou cúbica. Nesse caso, vamos pensar num cubo. Ele tem, quando aquecido, ele sofre aumento nas 3 dimensões. E nesse caso, nós não podemos desprezar o aumento em nenhuma dessas dimensões. Devemos considerar o aumento em todas as dimensões. Então, dilatação volumétrica ou cúbica, consideramos o aumento em todas as dimensões. E aí, aqui nós temos um volume inicial desse cubo, tá? Claro, estou dando como exemplo o cubo, mas todas aquelas situações em que temos que considerar o aumento em todas as dimensões. Não tem nenhuma que a gente possa desprezar. Um paralelepípedo, uma esfera, um cubo, são situações de dilatação volumétrica. Bem, aqui, após o aquecimento, um ΔT, passamos a ter um volume final desse corpo. Para calcularmos o quanto aumentou o volume, ΔV, é só fazer o volume final menos o volume inicial. Ou ainda, saber que a dilatação volumétrica é diretamente proporcional ao volume inicial, é diretamente proporcional à variação da temperatura, transformando a proporcionalidade em igualdade, inserimos uma constante, aqui representada pela letra gama. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica ou cúbica. Coeficiente de dilatação volumétrica ou cúbica. Certo. E gama vale 3 alfa. Então, cuidar essas relações entre os coeficientes de dilatação. Alfa, beta e gama. Linear, superficial e volumétrica.
beta vale 2 alfas e gama vale 3 alfas. Nós podemos ainda, vamos pegar aqui um cantinho, podemos ainda fazer isso que pode facilitar a nossa vida. Vamos fazer aqui. Tá? Vamos fazer aqui. Colocamos assim, ó, alfa, beta, gama. Então, os três coeficientes. Colocamos aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Alfa, beta, gama, 1, 2, 3. Iguala. E chegamos à seguinte conclusão, né? Que alfa é igual a beta por 2, que beta vale 2 alfas, que alfa igual a gama por 3, ou gama igual a 3 alfas, ou que beta vale 2/3 de gama, ou que gama vale 3/2 de beta. Essas são as relações entre os coeficientes. Tá bom? Então, saber essas equações, essas expressões matemáticas, para resolver as questões de dilatação térmica, dilatação dos sólidos. Dilatação de uma cavidade. Considere uma placa com uma cavidade. Essa placa será aquecida. No aquecimento, terá sua área aumentada e o tamanho da cavidade também vai aumentar, contrariando a opinião de alguns que acham que a área da placa vai aumentar tanto para os lados quanto para dentro do buraco da cavidade. Não é verdade. Ao ser aquecida, aumentará a área da placa e também a área da cavidade, o diâmetro da cavidade, o raio da cavidade. Certo? Então, por que isso ocorre? Porque as moléculas se afastam aqui na placa metálica e acabam se afastando também aqui onde tem o orifício. Porque o que ocorre no aquecimento? Os átomos, as moléculas se afastam, precisam de um espaço maior para vibrarem. Então, se eu tenho o último anel de moléculas aqui, antes de chegar na parte que não tem o material, e elas irão se afastar, então vai acontecer isso. Porque se elas fizessem isso e o buraco diminuísse, elas estariam se aproximando, elas não se aproximam, elas se afastam. Então, vamos ver aqui nessa figura. Nós temos, então, aqui a placa metálica, um orifício, uma cavidade, e aqui em vermelho é o raio inicial da cavidade. Ela sofre uma elevação de temperatura, um ΔT, considerando aumento de temperatura. ΔT pode ser também diminuição, mas aqui é aumento. Aquecimento. O que ocorre é que eu dizia isto. Nós temos aqui as moléculas que constituem a placa. Quando ocorre o aquecimento, essas moléculas ficam mais afastadas. Isso aqui. E aquela parte, o último anel de moléculas aqui, onde depois começa o espaço que não tem mais o material, que é a cavidade em si, nós temos moléculas que também irão se afastar e acompanhar o afastamento dessas. Por isso, aumentando o raio, aumentando o diâmetro, aumentando a área do buraco. Aqui é o raio final. Então, há um aumento do raio. Este é o final. Nós podemos ainda colocar aqui o aumento do raio, é o raio inicial, alfa, ΔT. Coeficiente de dilatação linear, porque raio é comprimento. Aumento do raio, dilatação do raio. Aí no livro não tem a dilatação do diâmetro, mas eu vou escrever aqui. A dilatação do diâmetro é diâmetro inicial, alfa, ΔT. Então, aqui, ó, não confundir. O diâmetro é o dobro do raio, mas diâmetro, então, não é beta aqui. Alguns confundem.
Tá? Mesmo que o diâmetro seja o dobro do raio, nós continuamos falando de comprimento de uma dimensão, por isso que é alfa, não é beta. Agora, o quanto aumenta a área da placa, dilatação superficial, a zero, agora sim é beta. Agora sim é esse coeficiente da dilatação superficial, quando eu falo de área. Mas aqui é comprimento e aqui também é comprimento. Tranquilo? Bem, então, aqui ó, só para completar, olha só, aqui nós temos o último anel de moléculas do material da placa antes de chegar na parte que não tem o material. Aqui, essas moléculas irão se afastar e essas aqui também irão se afastar. Então, olhem como elas ficarão aqui mais afastadas do que ali na situação anterior ao aquecimento. Bem, então isso é dilatação de uma cavidade. É bem importante saber isso. Isso já apareceu em diversos vestibulares. Vamos passar para cá também um exemplo importante, que é a lâmina bimetálica, constituída por dois metais de coeficientes de dilatação diferentes. Eu coloquei aqui um metal A em vermelho e um B em azul. Esses dois metais são colados um ao outro. Coeficientes de dilatação diferentes. Agora, o coeficiente de dilatação superficial do A, eu vou considerar que ele é maior do que o B. Tá? Nesse meu exemplo aqui, então, estou considerando que esse metal tem um coeficiente maior do que esse. Podia ser menor, eu que estou escolhendo assim. Vamos aquecer essa lâmina bimetálica. Quando aquecida, ela vai encurvar. Por quê? Porque como uma está colada na outra, ao ocorrer o aquecimento, essa aqui que tem coeficiente maior vai dilatar mais, enquanto que essa aqui dilata, mas dilata menos do que essa aqui. Portanto, a única forma das duas continuarem juntas é se ocorrer esse encurvamento aqui. Tá? Olha só, de tal forma que essa que fica por fora vai ter um comprimento maior, vai ter um raio de curvatura maior também. Perfeito? Então, esse coeficiente maior do que esse vai encurvar dessa forma após o aquecimento. Vejam só, nós temos aqui que a dilatação ela é comprimento inicial alfa delta T. Mas nós temos as duas com o mesmo comprimento inicial. As duas submetidas à mesma variação de temperatura. Portanto, aquela que tiver maior coeficiente de dilatação é aquela que vai dilatar mais. Então, no nosso caso, é A, aquela que está em vermelho. Uma aplicação prática da lâmina bimetálica importante é em circuitos elétricos. Considere aqui um circuito onde tem uma lâmina bimetálica, condutor, e aqui uma lâmpada que está acesa, a corrente elétrica que percorre o circuito, e aqui a fonte que fornece energia elétrica a esse circuito com uma determinada DDP, voltagem ou tensão. Ora, se por alguma razão essa corrente elevar o seu valor, quando a corrente elétrica de um determinado circuito passa a ter um valor maior do que aquele que a fiação suporta, pode queimar toda a instalação elétrica, pode fundir os fios. Então, o que se faz? Nós colocamos uma lâmina metálica ali com o objetivo de proteger. Por quê? Porque se essa corrente elétrica passa pela lâmina metálica, ali ocorre efeito Joule, que é transformação de energia elétrica em térmica, em calor, aquecimento. Então ela acaba aquecendo, mas dentro do normal. Agora, se a corrente começa a ter valores acima do que deveriam, aí o aquecimento aqui também é maior do que aquele que deveria. E aí, com esse aquecimento, ela acaba, como os dois materiais têm coeficientes diferentes, supondo novamente que o de cima tem o coeficiente maior, vai encurvar desta forma. Ao encurvar a lâmina metálica, ela perde o contato nessa extremidade desse fio, perde o contato na extremidade desse fio, logo interrompe a corrente elétrica,
porque não há contato aqui. Ali tinha. E aí, não tendo contato, deixamos de ter corrente e a lâmpada então vai desligar. Então, essa lâmpada, nessas condições, ficará apagada, desligada. Vai apagar. Tranquilo? Então, a lâmina bimetálica ela serve para proteger o circuito elétrico, não permitir que ocorra um dano maior, um prejuízo maior. Certo? Dilatação dos líquidos, em especial dilatação anômala da água. Sabemos que quando um determinado corpo é aquecido, as suas dimensões aumentam, quando é resfriado, suas dimensões diminuem. A água constitui uma exceção. Essa exceção ocorre no intervalo de temperaturas de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. O que ocorre nesse intervalo de temperatura? Vamos ver. Se temos uma determinada massa de água a 0 graus Celsius e ela sofre um aquecimento até 4 graus Celsius, se fosse outra substância, o volume iria aumentar, porque é um aquecimento, um aumento de temperatura. Com a água nesse intervalo de temperatura, o volume não aumenta, o volume diminui, embora seja aumento de temperatura, aquecimento. O volume diminui, a massa de água que estamos tratando, essa permanece constante, a massa não muda, massa constante. Mas sabemos que massa específica ou densidade absoluta é o quociente entre a massa e o volume. Nesse caso, a massa permanece constante, mas o volume diminui, portanto a densidade aumenta, porque se a massa é constante, Mi e V são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, o volume diminui, densidade aumenta. Densidade aumenta. Isso aí. Perfeito. Da mesma forma que nós temos que pensar que quando a temperatura vai de 4 para 0, estou agora voltando, o que eu escrevi aqui refere-se a aquecimento. Estou resfriando. Aí é o contrário, o volume aumenta, a massa constante, a densidade diminui, por isso que o gelo flutua na água. Por isso que quando colocamos água numa garrafa e no congelador, quebra, porque daqui para cá o volume aumenta. Certo? Vamos adiante. Nós temos que gravar bem isso e esse gráfico aqui nos ajuda a gravar. Eu coloquei um gráfico. Aqui no eixo horizontal está a temperatura em graus Celsius e eu vou colocar um gráfico aqui do volume, vamos colocar aqui, volume, em função da temperatura. De 0 a 4, o que acontece com o volume? Diminui. Então vamos colocar aqui, ó, de 0 a 4, o volume diminui. Esse é o gráfico, que já apareceu também em muitas provas. Cuidem bem isso. Na verdade, aqui é uma curvinha, tá? Bem, mas se continuarmos aquecendo essa massa de água para 5 graus Celsius, 6, 7, 8, acima de 4 graus Celsius, continuando o aquecimento, aí o comportamento passa a ser o normal, porque a anomalia só acontece, o irregular só acontece naquele intervalo de 0 a 4. Fora dos 4 é normal, então aquecimento, o volume vai aumentar. Então, nós temos isso aqui. Tá? É isso que nós temos que aprender bem. De 0 a 4, o volume diminui. Depois dos 4, normal. Temperatura aumenta, volume aumenta. Certo. Mas agora vamos aproveitar e fazer assim. Colocar aqui nesse mesmo sistema de eixos a densidade da água. Ora, de 0 a 4, o que acontece com a densidade da água? Ó, a densidade aumenta. Então, eu vou colocar aqui, ó, a densidade está aumentando. Perfeito? Então, foi o que eu representei lá.
Mas aquilo que eu disse, a partir dos 4 graus com aquecimento é normal. Se é normal, aí o volume vai, depois dos 4, o volume vai aumentar e a densidade vai diminuir. Ó, o volume aumentando, a densidade irá diminuir. Então, diminuição da densidade. Vamos ver. Tá? Normalmente os livros trazem só o gráfico do volume, tá bom? Mas é bom eu ter as duas curvas aqui, tanto a densidade quanto do volume. E eu vou colocar aqui, para não confundir, o gráfico da densidade é esse aqui, Então eu vou fazer assim, tá? Ó, aqui é a curva da densidade. E em vermelho é a curva do volume. Então vou fazer assim. Vou fazer isso, ó, V volume. Tranquilo? E agora vejam que eu posso enfeitar isso para ajudar a gravar, tá bom? Isso ajuda a lembrar. Vamos transformar aqui num peixinho. Olha só. E aí nós temos o gráfico. Claro que não vamos fazer interpretação nessa parte aqui, né? Mas nas duas curvas, em azul e vermelho, sim, vamos fazer a interpretação. Ficou um peixinho, lembrando que peixe está associado à água e que a água tem dilatação irregular, tá bom? Aí, maravilha. Agora, a dilatação irregular da água também explica por que os lagos congelam somente na superfície e não abaixo. Aqui considere um lago num determinado local de temperaturas muito baixas e que nesse dia a temperatura seja de 6 graus Celsius e a água em equilíbrio térmico com o meio também esteja a 6 graus Celsius. Água e ar, atmosfera. Bem, mas aí a temperatura do dia começa a diminuir e passa de 6 para 5 graus. Então vamos colocar aqui, passando para 5 graus, diminuiu a temperatura. A primeira massa de água a passar para 5 graus é essa da superfície, 5 graus Celsius. Essa massa estava a 6 e passou para 5. Se passar de 6 para 5, 6 graus Celsius para 5 graus Celsius, a temperatura diminui e aí o volume vai diminuir. Por quê? Porque eu estou dentro do intervalo que o comportamento é normal. Esfria, contrai. Tá? Eu não estou dentro desse intervalo que acontece de maneira diferente. Presta bem atenção aqui. Então a temperatura diminui, diminui a temperatura, volume diminui, a densidade aumenta. Então a água a 5 graus é mais densa do que a 6. Portanto, essa massa de água que está a 5 vai descer. Ela desce. E aqui, que estava a 6, então ficará a 5 graus Celsius. Ficará a 5 graus Celsius. Maravilha. E aquela que estava a 6 vai subir. Então se formam essas correntes aí, que nós chamamos de correntes de convecção. Tá bom. E agora a temperatura do dia continua diminuindo e vai passar então para 4 graus Celsius. Vai passar para 4 graus Celsius. A primeira massa de água a passar para 4 é essa que está aqui na superfície. 4 graus. Mas quando passa de 5 para 4, nós ainda estamos fora do intervalo. Estamos começando a chegar no intervalo de 0 a 4. Mas de 5 para 4, diminuição de temperatura, diminuição de volume. Ainda estou dentro do comportamento normal. Então, essa água A4, ela ocupa um volume menor, logo tem uma densidade maior. Ela é mais densa do que a água 5, então ela vai descer. Essa água, A4, desce e essa A5 sobe. E vai ficar então aqui a 4 graus Celsius.
Fica então a 4 graus Celsius. Perfeito. Se nós olharmos aqui nesse gráfico, vamos ver que a 4 graus Celsius a água ocupa volume mínimo e tem densidade máxima. Olha como o peixinho ajuda. Então, 4 graus. Continua diminuindo a temperatura do dia e a temperatura passa para 3 graus. A primeira massa de água a passar para 3 é a da superfície. Então, vamos ver agora. Olha, passou de 4 para 3. 3 está aqui, ó. 3 graus Celsius. Eu já estou dentro do comportamento irregular anormal. Agora, ao passar de 4 para 3, o volume vai aumentar, porque o que eu expliquei antes era de lá para cá, certo? De 0 até 4, o volume diminuindo e a densidade aumentando. Agora eu estou voltando, de 4 para 3. Então, o volume aumenta e a densidade diminui. Tá? Presta bem atenção no que eu estou dizendo. E aí, então, a água a 3 graus é menos densa do que a 4. Está aqui, né? Ó, a água a 3 é menos densa do que a 4. A maior densidade é a 4. Então, ela não desce. Aí a temperatura do dia passa para 2 graus. 2. A água a 2, ó, enquanto eu estiver fazendo isso aqui, ó, o que está acontecendo? O volume está aumentando e a densidade está diminuindo. Então, daqui para lá a densidade diminui. Certo? Sempre lembrando que eu expliquei de lá para cá, por isso que eu escrevi isso. Tá bom? Então, a água a 2 vai descer? Não. Passa para 1. Vai descer? Não. E aí passa para 0. Tá? Então, não descia. Não desce. Agora, a temperatura chegou a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, primeiro, fase líquida, depois acaba solidificando, congelando. E aí eu passo a ter gelo na superfície a 0 grau. Então, eu passo a ter aqui agora gelo nessa parte aqui. Tá? Ó, gelo, 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 gelo. E o gelo é menos denso que a água, né? Não vai descer, ele flutua na água. E vai congelando e formando aqui uma determinada camada de gelo, uma certa espessura de gelo. Ó. E vai até uma determinada distância, uma determinada espessura, e chega um determinado momento que não congela mais do que aquilo. Por quê? Porque para congelar mais do que certa espessura, terá que diminuir a temperatura. Para diminuir a temperatura aqui, tem que perder calor. Só que o gelo é isolante térmico. E aí não permite a saída de calor daqui para lá. E aí para, então, diminuir a temperatura e congelar também. Por isso, congela na superfície e abaixo a temperatura, a água permanece na fase líquida, permitindo ali, por exemplo, a vida dos peixes. Certo? Então, a dilatação anômala da água explica por que os lagos congelam somente na superfície e não congelam aqui nessa parte. Tá bom? Com isso, nós encerramos a nossa revisão de termometria, mais especificamente dilatação térmica dos sólidos, dos líquidos, no caso, a dilatação anormal da água. Até mais!